Esse aqui é o Kiko Ferraz, editor de som, mixador, parceiro de longa data do cinema gaúcho. Ele vai nos falar algumas coisas sobre a importância do som no cinema. O filme é um produto audiovisual. Se pegar a palavra audiovisual e rachar no meio, tu já vai entender que existe o áudio e existe o visual. Por definição, o som é 50% do filme. O som de um filme, na verdade, ele é um grande sanduíche, que vai ter diálogo, vai ter música, vai ter sons ambientes, vai ter efeitos sonoros e vai ter Foley, que aqui no Brasil a gente chama de ruídos de sala. Então, essas 5 camadas, elas nem sempre precisam estar todas acontecendo ao mesmo tempo. Tem momentos em que tu vai ter só música, momentos que tu vai ter só som ambiente e momentos mais barulhentos do filme em que tu pode ter tudo ao mesmo tempo, né? O montador do filme chegou na montagem final, ou seja, cortou todas as cenas, botou o filme no seu tempo final e com as durações de cada cena definidas. A partir daí começa a edição de som. O que é isso? É complementar aquela montagem de imagens com uma montagem de som. Foley é o som que os personagens emitem no filme, que não é diálogo. Então, assim, se uma pessoa coça a barba, né? Se um cara faz assim no cabelo, se uma pessoa caminha, todos os sons que os personagens emitem e que não são fala, são os chamados ruídos de sala, ou Foley. Som ambiente é o som que o lugar produz. A minha sala, o lugar onde eu tô, ela tem um som. Se a gente for para um aeroporto, o que a gente vai ouvir? Rodinha de carrinho, um monte de vozes, vai ouvir um pum, pum, lá no fundo. Os efeitos sonoros são sons que ilustram e contam a história, mas que não são nem diálogo e nem música, e nem Foley e nem ambiente. Efeitos sonoros são sons pontuais que ajudam a contar a história. Por exemplo, uma bomba atômica. Uma bomba atômica não é um som que a gente grava com som direto. De repente, somar tiro de canhão, gravar um trovão e mudar a rotação desse trovão, deixar ele mais grave. O efeito sonoro, geralmente, ele é pesquisado em bancos de efeitos. Então, se pega vários sons que já estão gravados, se produz alguns outros sons digitalmente e se cria um produto final que é o efeito sonoro. No momento em que a edição de som está pronta e todos os sons do filme estão cortados e sincronizados com o filme, a gente tem vários canais de som. Tem canais de diálogo, canais de música, canais de Foley, canais de ambiente e canais de efeitos sonoros. Isso, num longa-metragem, facilmente passa de 100 canais, né? Então, a partir desse momento, a gente precisa definir qual som é mais importante, de onde esse som vem e em que momento do filme. Para isso, existe a mixagem. A mixagem é definir qual é o volume de cada som e qual é a posição em que esse som está na sala. O que a pessoa tem que cuidar quando vai fazer um filme? Primeira coisa é lembrar que o filme é um produto audiovisual. Então, geralmente o cara se preocupa, será que eu tenho o figurino certo? Será que o meu ator é o ator certo? Será que a interpretação tá boa? Mas lembra que tem metade do filme que é som. Então, se o filme é muito falado, certamente tem que se pensar em algumas questões de som direto. Outra coisa é tentar ouvir o filme enquanto o roteiro está sendo feito. E o cara está lá fazendo o roteiro, ele está imaginando as imagens, está imaginando a interpretação do ator. E o som? O que o meu espectador vai estar ouvindo nessa cena? Basicamente é tentar ouvir o filme antes dele existir. Se essa pessoa que vai fazer o seu primeiro filme vai ter um amigo que vai cuidar do som, chama esse amigo para participar das reuniões desde o início do processo. Não, mas o som só vai ser feito depois. Ótimo, mas o som vai fazer parte do mesmo filme. Então traz essa pessoa para perto para conversar sobre o filme. Porque certamente algumas coisas podem se resolver antes de filmar. Se um cara está fazendo um filme e ele pretende botar esse filme no YouTube, vamos dizer, meu principal destino para o meu filme é botar no YouTube e fazer muita gente no mundo inteiro ver. Pensa que essas pessoas vão assistir o filme no YouTube. Então o som do filme, ele tem que estar bom para soar em caixinha de som de computador, em fone de ouvido. Se o filme é pensado para estar no YouTube, quem faz o som desse filme precisa ouvir em caixinha de computador também. Como é que meu filme está soando? Agora, se o filme é feito para o cinema,
vai para uma sala de cinema e ouve o filme antes de dar por finalizado. Bom, agora eu estou numa sala de cinema e eu estou ouvindo aqui um barulho que eu não ouvia lá na minha casa. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no produto final. Imaginar o filme sendo assistido. Bom, o espectador está vendo. Será que tá bom? Essa cena aqui do Menos Que Nada, ela é uma cena que era problemática para nós em termos de som direto. Se passava tarde da noite num quarto de hotel que precisaria ser silencioso, porque, enfim, não teria ruído em volta. Mas ela foi gravada num hotel que ficava na beira da praia e o mar estava super revolto, então o som direto, ele tinha muito ruído de mar. E isso era ruim para a cena. Esse aqui é o som direto original, ó. Incrível. Você não imaginou nada? Eu dei uma olhada nos livros. E? Não é muito a minha área, mas... eu achei parecido com a presa de um esmilodon. Bom, então assim, tem muito som de mar. Então, o que a gente fez? A gente teve que dublar essa cena. A gente chamou os 2 atores pro estúdio e dublamos. E o resultado final da dublagem, assim, ó, aqui a gente tá ouvindo só a dublagem agora. Sem ambiente, sem efeito, sem Foley, tá? Só a dublagem. O resultado da dublagem é esse aqui, ó. Incrível. Você não imaginou nada? Eu dei uma olhada nos livros. E? Não é muito a minha área, mas... eu achei parecido com a presa de um esmilodon. Em cima disso, o que a gente tem que fazer? Como caiu fora o som direto, caiu fora o ruído, agora a dublagem sozinha fica uma coisa muito estranha, porque parece que eles estão no vácuo. Então, o que a gente tem que acrescentar? A gente tem que acrescentar os ambientes que estão aqui, ó. Tem um sonzinho de mar lá no fundo, tem um trânsito leve, tem o grilo, porque é à noite, é uma coisa óbvia, mas a gente sempre usa o grilo, não tem como fugir do grilo. O resultado final da cena, com o ambiente, com o Foley, com a dublagem, tá aqui, ó. Incrível. Você não imaginou nada? Eu dei uma olhada nos livros. E? Não é muito a minha área, mas... eu achei parecido com a presa de um esmilodon. Mentira. 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 Calma, Dante, calma. Calma, Dante. Ele te machucou? Vamos ver. Só o som direto. Mentira. Quê? Mentira. 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 Calma, Dante, calma. Calma, Dante. A partir daí não tem mais som direto. A partir daí é tudo música, ambiente, efeito e Foley. Vamos ouvir agora só a música. E se a gente for falar esteticamente, essa música, ela não tem nada de eletrônico. Ela é
um monte de ruídos caóticos que são a partir de objetos reais. E isso tem muito a ver com o filme. A gente está vendo ali terra, a gente está vendo ele sujo, suado, uma camisa rasgada. Não seria um momento de colocar uma música eletrônica com um som mais limpo. Não, são tambores, são chocalhos, são cordas de instrumentos que provavelmente eles passaram um arco, fizeram alguma maluquice assim. Agora, vamos ouvir o Foley. E aqui, ó, vem a parte mais malucona, que são os efeitos sonoros. Isso que a gente está ouvindo não é um efeito, né? Na verdade, a gente ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais de efeitos sonoros. E, por exemplo, alguns desses canais, eles vão sair pelo surround. Outro pode ir para o subwoofer, outro vai ficar na caixa central. Então, a ideia do efeito sonoro é que ele preencha a tela. Essa aqui é uma cena muito importante do filme, né? Em que a gente tinha o desafio de fazer o som de um tigre. Então, o tigre, ele é um tigre feito em computação gráfica, um tigre que foi feito em 3D, então naturalmente ele não tinha som direto, né? Então a gente tinha que sonorizar esse tigre. Mais uma vez, é um monte de elementos que a gente tem. Vamos começar ouvindo a mixagem final. A gente tem aqui o ataque do tigre e agora eu vou mostrar só o Foley. E a gente vai ver que tem um pouquinho até de som de tigre no próprio Foley, porque a gente misturou efeitos sonoros com feito com a boca mesmo, tá? Então olha aqui, ó. Então agora vamos ver só os efeitos sonoros do tigre, ó. Sem Foley, sem música, sem ambiente. Só efeito sonoro. Sons de animais com sons produzidos pela boca mesmo. E claro que esses sons de boca são tratados, né? Para ficar mais grave, para ficar mais gutural, assim. E é legal como o som pode ajudar a computação gráfica a ficar mais real, né? Porque, enfim, por mais que o pessoal se esmere e capriche, não é um tigre de verdade. Então, o som, ele completa a imagem. E aqui, a música do tigre, ó. Vê que esse era um momento muito mais de efeitos sonoros do que de música. A música aqui estava mais... O espectador não vai racionalizar em cima do que ele está ouvindo. Ele vai sentir as coisas. Essa é a grande arma de quem trabalha com som. Quanto mais o editor de som e o profissional e o artista sonoro tiver essa ideia de que ele pode trabalhar no subconsciente, melhor para o filme.